Olá pessoal, aqui é o professor Tiago e a aula de hoje vai ser sobre introdução às equações, tá? Isso porque muitos alunos e muitas pessoas têm dificuldade em como resolver e como calcular as equações, tá bom? Então vamos lá. Para introduzir, eu trouxe a definição de uma equação, tá bom? Que é uma sentença matemática com sinal de igualdade em que os números desconhecidos são representados por letras, a qual denominamos de incógnita ou variável. Então, o que é que acontece? A equação ela é bem parecida com as expressões numéricas, tá bom? Só que o que é que acontece? Na equação, a gente vai ter números e letras, tá bom? Que vão representar alguma situação ou algum problema matemático. E, dessa forma, as letras, que a gente vai chamar de incógnitas, são valores desconhecidos, tá bom, para a gente. E o nosso trabalho na equação é tentar determinar o valor desconhecido, tá bom? Então, coloquei um exemplo para vocês aí, tá? Lúcia foi ao mercado comprar 3 caixas de leite e gastou ao todo R$ 15. Então, a gente pode pegar essa situação problema e representar por uma equação, tá bom? Então vejam, Lúcia foi ao mercado comprar 3 caixas de leite e gastou ao todo R$ 15. Como não sabemos qual o valor de cada caixa de leite, a gente vai utilizar uma letra, nesse caso letra X. Então, 3 caixas de leite custaram R$ 15, tá bom? Então, lembrem-se que toda equação vai ter esse sinal de igualdade, tá bom? E essa igualdade é o que vai definir o que é primeiro membro da nossa equação e o que é segundo membro. Então, observem, tudo que vem antes da igualdade a gente chama de primeiro membro. Tudo que vem após a igualdade a gente vai dizer que é segundo membro, tá bom? E para a gente determinar esse valor de x, a gente vai ter que fazer um cálculo, tá bom? E esse valor de x vai ter um nomezinho específico, tá bom? Que a gente vai ver a seguir, que é a raiz de uma equação. Então, observe, a raiz de uma equação é um número que, ao substituir a incógnita, torna a sentença verdadeira. Ou seja, será um valor que corresponderá à solução da equação. O que é que acontece? Nesse nosso exemplo anterior, a raiz da equação vai ser um número que, quando eu substituir aqui no lugar de x e multiplicar por 3, vai ser igual a 15. Fácil, né, minha gente? Porque é um problema bem simples, tá? Então, o que é que acontece? Esse valor que a gente substituir no x vai ser a nossa raiz da equação, tá? Como é que a gente vai fazer? Dessa forma. Coloquei aqui o exemplo novamente, coloquei a sentença, a equação novamente, tá bom? E como é um problema simples, a gente já vai saber que x é igual a 5. Por quê? 3 vezes 5 vai ser igual a 15. E observe, 15 igual a 15, então eu tenho a condição satisfeita, tá certo? Que é a condição da igualdade, beleza? Então, observem que o 5 que eu coloquei aqui em vermelho, a gente chama de raiz da equação, tá certo? Então, se um problema vier, descubra qual é a raiz da equação seguinte, então é só descobrir o valor da incógnita. Lembrem-se que, para fazer esse tipo de resolução, a gente vai ter que utilizar o que a gente chama de operação inversa, tá bom? E assim, a gente vai obter o valor da incógnita. E, consequentemente, a gente vai solucionar a questão, tá? Observem aqui que eu tenho 3x e ele está juntinho. Isso significa que a gente tem uma multiplicação, tá bom? E nessa questão aqui a gente tem que utilizar a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, nessa situação aqui, a gente teria que usar a divisão, tá bom? Eu vou usar um programinha, que é o FET, tá certo? Que ele vai deixar bem claro esse cálculo para vocês, tá bom? E eu vou para lá agora. Então, pessoal, esse é o FET, tá certo? Esse é um programa que faz simulações,
tá bom? Então aqui, ó, eu tenho aquele mesmo problema, 3 caixas de leite que custam ao todo R$ 15. Esse é o mesmo problema, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, 3 caixinhas que equivalem a R$ 15. Observem que aqui eu tenho, ó, o sinal da igualdade e a minha setinha aqui está verde. Isso significa que está em equilíbrio. Observem quando eu acrescentar um outro item que não seja correspondente, tá, a essa situação. Ó, vou acrescentar um X aqui, desse lado. Observem que a balança, ela pendeu para um dos lados, tá certo? Ó, a setinha ficou preta porque não está em equilíbrio e automaticamente mudou o sinal aqui, ó. Ao invés de igual, a gente tem um sinal de menor que. Se eu acrescentar o outro X do outro lado, o que é que vai acontecer? A igualdade será reestabelecida, tá bom? Então vamos voltar para aquele probleminha da gente, tá bom? Pronto. Eu tenho aqui, ó, 3x igual a 15. E para resolver esse problema, eu disse a vocês que vocês teriam que usar a operação inversa. Se a gente está trabalhando com multiplicação, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Muito bem. Então, ó, por que eu vou dividir aqui por 3? Observem que o número que está acompanhando a incógnita é o número 3. Tá bom? Isso significa que eu tenho o quê? 3 caixas de leite. Eu quero saber o valor de apenas uma caixa de leite. Então, consequentemente, eu vou pegar esse valor das 3 caixas de leite e vou dividir por 3. Tá certo? Então, observem aqui que eu vou dividir por 3 e automaticamente ela vai dividir ambos os lados por 3. Porque observem, vocês viram que quando eu acrescentei de um lado um x, ele perdeu o equilíbrio. E para retomar esse equilíbrio, eu teria que somar um x também do outro lado. E aí, ó, fica a igualdade novamente. Dessa forma também o programa só faz as operações aqui que eu pedi, tá? Em ambos os lados, beleza? Isso para manter o equilíbrio, beleza? Então, ó, usando a operação inversa divisão e divisão por 3, porque é o número que está acompanhando a incógnita, a letra, teremos que uma caixa de leite é igual a R$ 5, tá certo? Então, cada caixa de leite custa R$ 5, beleza, minha gente? Então, ó, esse é o logotipo do programa de simulação que eu estava utilizando, tá certo? Para vocês verem como é a interação da equação, como é que a gente pode visualizar a equação, que é utilizando uma balança, tá certo? Nem sempre é viável em sala de aula levar uma balança, então é bem interessante esse software, tá certo? Que ele traz bastante simulações, tanto de matemática, quanto de física, quanto de química, biologia, tá? Então ele é um software bem completo, beleza? Então, ó, a videoaula sobre introdução às equações foi essa. Eu agradeço pela visualização, agradeço pelo like, se inscreve no canal, tá certo? Compartilha com seus colegas, porque eu tenho certeza que vocês têm algum colega que tem dificuldade em equações, tá certo? Qualquer dúvida, manda um e-mail aqui, ó. Esse é o meu e-mail, tá certo? E segue lá meu Instagram. E lembre-se, compartilhem com o colega de vocês. Abraço, até mais.